Então vamos falar hoje dos ácidos carboxílicos, dos ésteres e do éter. Eu sou a professora Ângela Ferreira, eu peço que curta o vídeo, por favor, e continue assistindo para entender um pouco mais sobre essas três funções oxigenadas. Os ácidos carboxílicos, eles são compostos orgânicos que contêm na sua estrutura um COOH ou um C-O, né? Nessas estruturas a gente tem um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, uma ligação simples com OH, e aqui esse grupo R é representado por uma cadeia carbônica qualquer, tá? A nomenclatura desses compostos é o seguinte: você vai colocar o nome ácido, o prefixo que vai indicar a quantidade de carbono, o tipo de ligação e a terminação óico. Tá? Se tiver algum radical, ele vai ficar depois da palavra ácido. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho um carbono só, então eu vou ter o ácido, é met, né? Então, metanoico, né? Indicando as ligações que só tem ligações simples aqui entre carbonos, terminação óico. Então, esse aqui seria o ácido metanoico. Outro exemplo, 2 carbonos, né, seria o ET, então ácido etanoico, certo? Com 3 carbonos, ácido prop, que quer indicar 3 carbonos, então ácido propanoico. Quando eu tenho nas extremidades, duas funções carboxílicas, né, duas funções de ácido carboxílico, eu vou indicar com di. Por exemplo, esse aqui seria o ácido etanoico dioico, porque eu tenho 2 carbonos e nos 2 carbonos eu tenho a função ácido carboxílico. Se eu tiver ramificação, eu vou indicar essa ramificação logo após a palavra ácido. E eu começo sempre a contagem do carbono onde está a minha função. Então, aqui seria o carbono 1, o carbono 2, o 3 aqui, certo? E o carbono 4, ok? Então, aqui eu teria o ácido 3-metil-butanoico, ok? E uma outra aí com um radical, aqui eu tenho um radical contando sempre da extremidade onde tem a função. No carbono 2 eu tenho um radical etila e no carbono 3 um radical metila. Lembrando sempre que eu tenho que utilizar a ordem alfabética, então eu tenho o ácido, 2-etil, 3-metil, como tem 5 carbonos na cadeia principal, pentanoico. Os ésteres, ocorre a substituição, por exemplo, do hidrogênio lá, do ácido carboxílico, por uma cadeia carbônica. Então, a cara de um éster é uma cadeia carbônica ligada a C-O e esse O ligado a uma outra cadeia carbônica. Então, o que acontece? Ele vai ter essa carinha aqui, ó, C-O, R', que seria uma cadeia carbônica qualquer. Os ésteres, eles são provenientes de uma reação de esterificação que a gente chama, que é uma reação de um ácido carboxílico, né? Aqui você tem um ácido carboxílico e um álcool. Vou colocar aqui um ácido e um álcool. Colocar ele aqui de álcool. Por quê? O que acontece? Essa parte aqui, ela vai continuar aqui, ó. E esse hidrogênio, ele vai ser substituído pela cadeia carbônica. Então, aqui no éster, que seria esse composto aqui, essa parte aqui vem do ácido e a parte aqui de baixo da simples OH vem do álcool, certo? Isso aqui é um tipo de reação chamado de reação de esterificação, que é o processo de formação do álcool. Então, toda vez que você quiser saber o ácido carboxílico e o álcool que provém aquele éster, essa parte aqui à esquerda vai sempre vir do ácido carboxílico e a parte aqui à direita vai sempre vir do álcool, ok?
Com relação à nomenclatura desses compostos, a gente dá nomenclatura em duas etapas, né? O prefixo da parte 1, que é a parte aqui proveniente do ácido carboxílico, né? O infixo, né? Indicando as ligações, a terminação ato e o nome da segunda parte aqui, que seria a proveniente do álcool, e a terminação a. Então, nesse caso aqui, eu teria o etanoato de etila, certo? Então, o que acontece, né? Por exemplo, aqui, eu sempre vou dar nome primeiro a partir do ácido carboxílico, depois do álcool. Aqui eu tenho 2 carbonos, então seria o etanoato. E aqui eu tenho 4 carbonos, então seria etanoato de butila. O outro exemplo aqui seria esse aqui, né? Eu vou sempre numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, seria pentanoato. E aqui eu tenho, a gente pode observar que a gente tem uma função iso. Iso é butila. Então, eu tenho pentanoato de isobutila. Novamente aqui, ó, eu vou ter 3 carbonos aqui, então vai ser o propanoato de etila, ok? E quando tem uma insaturação, eu vou ter que indicar essa insaturação. Por exemplo, aqui, né, eu vou contar o número de carbonos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, então seria o hexanoato de essa função aqui, ela é vulgarmente conhecida como vinila, então eu poderia chamar hexanoato de vinila ou hexanoato de etinila, porque et está indicando essa insaturação aqui no álcool. E aqui um composto bem conhecido, que é o benzoato de etila, certo? Por causa do benzeno, benzoato, e aqui o grupamento etilo, ok? O éter é quando você tem, a gente define quando você tem um heteroátomo, nesse caso o oxigênio, entre carbonos, ele tem que estar entre carbonos. Aí, por exemplo, aqui eu tenho oxigênio e 2 cadeias carbônicas ligadas a esse oxigênio. Então, o que acontece, né? Quando eu vou dar nome para esses compostos, eu vou indicar primeiro a quantidade de carbono de um lado, depois eu vou colocar o ox e o nome do hidrocarboneto proveniente. É importante ressaltar que quando eu vou dar nome, eu vou dar nome primeiro. A terminação ox sempre vai ficar com a parte da cadeia que tem menor número de carbonos. Então, por exemplo, aqui eu tenho met, então vai ser metox, e aqui eu tenho 2 carbonos, então vai ser o metox etano, certo? Aqui eu tenho 2 aqui, então vai ser o etox etano, ok? Quando eu tenho dupla ligação, eu vou indicar aqui também dividir, vai ser metox, e aí eu tenho o que? Metox buteno, certo? Por causa da dupla ligação aqui. Quando um composto fechado de éter, eu vou ter o óxido de etileno. E quando eu vou ter simplesmente colocar o nome óxido na frente e contar o número de carbonos e colocar a terminação eno. Então, aqui vai ser óxido, aí eu vou indicar onde o oxigênio está ligado, 1,4-butileno, certo? Um outro exemplo, né, seria óxido, tá ligado no carbono, aqui eu tomo esse carbono aqui como ramificação, então fica 1-metil, 1,3-propeleno. Um outro exemplo aqui, quando você tem um composto, os éteres, eles têm muitos nomes usuais. Aí, por exemplo, esse éter aqui, que seria o metoxmetano na nomenclatura segundo a EUPAC, ele pode receber também o nome de éter etílico metílico. Aí a gente usa a ordem alfabética para dar nome. Esse outro aqui, éter dietílico.
E quando ele for uma cadeia fechada, a gente vai utilizar o prefixo epox, epoxetano. No caso aqui tem 2 carbonos, então epoxetano. E aqui você vai ter 4 carbonos, então epoxibutano, 1,4-epoxibutano. Essa última aqui você só vai indicar onde está ligado o oxigênio, que é no carbono 1 e 3, e é o epoxibutano também, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é a função, as funções, qual é a nomenclatura dessas funções, certo? Espero que vocês tenham entendido. Deixa nos comentários as dúvidas, sugestões. Eu agradeço por assistirem até aqui. Caso queiram, me siga lá no Instagram para mais dicas de química, professora Ângela Ferreira. E